Em setembro de 2011 foi assinado um protocolo de orientação terapêutica entre a Direção-Geral de Saúde e a Ordem dos Médicos. Tratava-se, no fundo, de organizar e facilitar o apoio aos clínicos na hora da prescrição, tendo por base o estado da arte. Desde então, as orientações têm sido divulgadas separadamente, mas ao mesmo tempo vemos aparecer grupos de hospitais a organizarem-se entre si, o Grupo do Norte, o Grupo de Lisboa, com o objetivo de criarem as suas próprias regras no que se refere ao acesso aos medicamentos nos hospitais. No Especial Saúde temos hoje duas das personalidades que estão a criar as regras nacionais de orientação à prescrição. José Manuel Silva, bastonário da Ordem dos Médicos, e Alexandre Diniz, diretor do Departamento da Qualidade em Saúde da Direção-Geral de Saúde. Muito obrigada por terem vindo, é um prazer estar aqui com vocês. Sr. Bastonário, a primeira questão para o senhor. Desde que o protocolo foi assinado em setembro, qual o ponto da situação que se pode fazer? Tem sido uma enorme sobrecarga de trabalho, porque de facto havia uma exigência da Troika para a realização de algumas dezenas de normas de orientação clínica até ao final do ano. Portanto, isso foi o processo que despoltou todo este conjunto de elaboração de normas de orientação clínica, mas já vinha de trás esse trabalho da Direção-Geral da Saúde e também essa vontade que nós tínhamos de, através dos colégios, se emitirem guidelines, porque de facto a Ordem, estando no centro da qualidade, tem a obrigação de definir de forma acessível para os médicos o estado da arte médica, para contribuir para um processo de melhoria contínua da qualidade do exercício da medicina em Portugal. Mas é evidente que isto mudou, representou um grande paradigma de mudança na Ordem dos Médicos e na própria Direção-Geral da Saúde, e este casamento feliz entre a Ordem dos Médicos e a Direção-Geral da Saúde, enfim, que começou naturalmente com algumas dificuldades, tem vindo a ser oleado, tem vindo a ter a participação cada vez maior dos colégios, de colegas, de sociedades científicas, para que efetivamente o resultado final seja um resultado de excelência. Dr. Alexandre Diniz, o que é que foi criado já? Nós sabemos que algumas bases já foram divulgadas. O que é que está criado concretamente? E o que é que falta? Foram elaboradas em 4 meses 60 normas clínicas. É bom? É bom, não é? Não é bom, é excelente. É excelente, ok. É excelente, tendo em conta que outros países demoram muitos meses para elaborar uma norma. Ok. Não significa que estas normas tenham sido elaboradas com menos cuidado, mas envolveram muita gente, envolveram centenas de peritos, mais de 300 pessoas estiveram a trabalhar nas mais diversas especialidades para conseguir cumprir o prazo que nós próprios nos impusemos. Que é até... O prazo era até dezembro, havia 2 medidas da Troika, uma até setembro, até 30 de setembro, e outra até 30 de dezembro, para normalizar a prescrição de medicamentos e normalizar a prescrição de meios complementares de diagnóstico. Isto porquê? Porque havia um vazio em Portugal nesta matéria. A Direção-Geral da Saúde, que tem 112 anos, toda a vida, publicou e emitiu orientações técnicas, recomendações, mas normalização para a prescrição médica não era comum. E, portanto, tivemos que recuperar o tempo perdido. O atraso há pouco dizia-me, antes de iniciarmos o programa, que isto era um trabalho contínuo e que não teria fim, não é? Em todo o caso, quando é que acha que a base geral para os hospitais, da prescrição nos hospitais, ficará concluída? Foram estabelecidas prioridades. E a primeira prioridade foi criar normas clínicas para a prescrição de medicamentos em ambulatório e de meios complementares de diagnóstico também em ambulatório, e que representam, na sua globalidade, uma percentagem muito elevada dos encargos do Serviço Nacional de Saúde, quer com medicamentos prescritos em ambulatório, quer com meios complementares de diagnóstico, com o setor convencionado. A prioridade a seguir, para este ano, é a elaboração de normas para as áreas da prescrição de medicamentos em ambiente hospitalar que geram maior consumo e que são a maioria, portanto, dos doentes que... Não se devia ter começado ao contrário? Não. O critério não foi apenas um critério economicista, se quiser. Há já alguém a dizer isso. Não foi um critério puramente economicista. A nossa preocupação foi normalizar a prescrição, portanto, a prática médica, para que se
fizessem opções de melhor qualidade, de maior qualidade ou mais baixo custo, nas áreas mais frequentes, de mais frequente utilização no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, nós centrámos-nos nas patologias que são mais prevalentes e que atingem a maioria da população que é utilizadora do Serviço Nacional de Saúde. Pode-nos dar exemplos lá por para exemplo, casa? a diabetes, por exemplo, as doenças cardiovasculares, etc. Portanto, são patologias que atravessam horizontalmente a maioria da população que utiliza o Serviço Nacional de Saúde e, portanto, logicamente também geram consumo. Claro. 300 pessoas envolvidas em todo este processo é muita gente sobre o cenário, não é? É muita gente e vale a pena salientar que todo este trabalho foi feito pro bono, gratuitamente, por dedicação, por empenho das pessoas e o resultado final foi muito bom. Foi posto e naquilo que foi feito não houve, é isso, naquilo que foi realizado não houve contestação, digamos assim, não é? Não, houve algumas propostas, interna, claro, houve algumas propostas, interna, houve algumas críticas, o que é salutar, claro, porque isto foi de facto um trabalho imenso, feito num curto espaço de tempo, por muita gente, e portanto houve, agora no início deste ano, um tempo em que as normas estiveram abertas à contribuição pública, enfim, dos especialistas da arte. De facto, houve algumas propostas e houve algumas melhorias, mas isso faz parte do processo de melhoria contínua da qualidade e como já disse o Dr. Alexandre Diniz, e muito bem, isto é um trabalho contínuo, é um trabalho permanente, não só de elaboração de normas, como de manutenção da sua atualidade e atualização. Isto é um trabalho imenso e eu volto a salientar que tem sido feito por centenas de médicos que nelas colaboraram sempre gratuitamente. Perdendo noites, perdendo fins de semana, é bom que isto se diga também. É bom, é muito bom saber isso. É bom saber que há gente envolvida e que está a dar tudo por tudo para se fazerem coisas corretas. Agora, ainda não entraram na área hospitalar e aí pode ser mais complicado. Essa vai ser a mais complicada ou não? Não é complicado. Porque aliás, vocês aí têm já o Grupo do Norte, o G14 e o G3 a fazerem as regras à sua medida. Como é que vocês vão elaborar isso? Com base naquilo que já se está a fazer. Porque parece que há aqui duas situações que são diferentes. Ou seja, há um grupo que está a criar normas nacionais e depois há grupos que se vão criando, de organizações hospitalares, que se vão criando e vão fazer as suas normas. Como é que vocês vão organizar isto? Como é que isto vai ser organizado? A Ordem e a Direção-Geral da Saúde fazem normas de orientação clínica de acordo com a mais rigorosa evidência científica e é a melhor forma de poupar, é gerindo rigorosamente os recursos existentes com base na evidência científica, porque nós só poupamos com qualidade. Nunca pensemos que tratando mal um doente estamos a poupar alguma coisa ao país. Aliás, um dos grandes estigmas nacionais é de normalmente quando se toma uma medida, se fazer, quando se faz, uma avaliação do impacto direto nos custos, mas nunca dos efeitos indiretos, que normalmente acabam por subverter o efeito de poupança imediato que se cria. Dizem os economistas da saúde, nomeadamente William Deming, que na saúde só se poupa apostando na qualidade. Se apostar na redução direta dos custos, compromete-se a qualidade e aumentam os custos indiretos. E o que é que está a acontecer? Provavelmente nós estamos a aumentar os custos indiretos. Eu vou-lhe dar uma razão. Um exemplo. Quando nos pequenos hospitais concelhios que proporcionavam cuidados de agudos, de qualidade e de proximidade. Se encerraram essas camas e se transformaram em camas de cuidados continuados. Os doentes continuaram a existir. Dá uma sensação que às vezes tomam-se medidas como se num passe de mágica os doentes deixassem de existir. Continuaram a existir. Esses doentes passaram a ser internados nos hospitais da Universidade de Coimbra, estou a dar o exemplo de Cantalha e Anadia. Camas, se calhar, 5, 6, 7, 8, 10 vezes mais caras do que aquelas que tinham aqueles hospitais e que tinham qualidade. E que proporcionavam cuidados de qualidade de agudos e cuidados continuados também em função das necessidades e do reconhecimento dessas necessidades locais, porque conheciam o meio. Agora, impessoalizou-se toda essa situação, transferiram-se os doentes para hospitais muito mais caros e depois chegamos ao fim do dia e as despesas em saúde, por mais que se reduza, concentre, feche, as despesas tinham sempre tendência a aumentar. Porquê? Porque as contas não eram corretamente bem feitas, porque os decisores decidiam mal, avaliando só o efeito direto, sem avaliar os custos indiretos, e sempre depois com aquela ideia um bocado peregrina e não fundamentada
de que concentrar induz poupanças, que é uma coisa impressionante. Pois, e não é bem assim. Portanto, relativamente, e queria a sua opinião sobre este tema, e eu andei lá e o senhor fugiu, se calhar propositadamente, a história dos diferentes grupos que se vão criando. Eu nunca fugi a nada. Eu sei que não fugiu, mas se calhar não quis foi para outro falar. lado. Não tem problema nenhum, é assim. Voltando ao princípio, Ordem e Direção-Geral da Saúde elaboram normas de acordo com o estado da arte. Agora que essas normas se irão orientar também mais para patologias e prescrições hospitalares, é óbvio que essas normas terão que ser cumpridas e não poderá haver ninguém a subvertê-las, sob pena de, como acontece com qualquer médico que não cumpre com o estado da arte, isso representar uma violação do Código Deontológico e poder dar origem a um procedimento disciplinar. Repare que, relativamente ao Grupo do Norte, há que separar aqui duas situações. Foi uma iniciativa muito meritória, eu diria mesmo excepcional, os hospitais juntarem-se para fazer compras em grupo, porque isso traduz uma economia de escala muito significativa, mas representa também a incapacidade do Ministério da Saúde de pôr uma Central Nacional de Compras em funcionamento. Eu posso desde já dizer-lhe que, se fosse eu, punha a Central Nacional de Compras a funcionar com a maior das facilidades. Não tem problema nenhum. Eu falei com especialistas da informática. Nós, para uma Central Nacional de Compras, não precisamos de um Conselho de Administração cuja primeira medida é comprar carros de luxo para todos os administradores. Precisamos é de alguém honesto e rigoroso, que gira o processo, mas bastam 2 computadores e 2 operadores informáticos. Porquê? Porque tem que haver um sistema informático no qual todas as instituições nacionais de saúde coloquem as suas necessidades previsionais para o ano seguinte, de acordo com um programa informático que está padronizado. Os computadores juntam todas essas necessidades provisionais e lançam automaticamente os concursos. Claro. E depois tem que haver júris para avaliar os concursos. E assim se faz uma Central Nacional de Compras numa salinha pequenina, sem dificuldade nenhuma. Porque os processos são simples. Temos muita gente a querer complicar, não é? E a querer aproveitar-se das situações com algumas situações menos claras e menos honestas. Claro. Mas, portanto, criaram-se centrais regionais de compras, nomeadamente no Norte, e eu espero que se estendam ao resto do país, não tem problema rigorosamente nenhum. Porque uma coisa é fazer uma central de compras, consegue economia de escala, excelente, tem todo o nosso aplauso. Outra coisa é poder-se correr o risco de transformar essa lista de compras numa espécie de normas clínicas ou numa restrição. Esse é o medo dos doentes, esse é o medo até de médicos. Mas isso está a acontecer. Pois é isso. Está a acontecer. Nós, Ordem dos Médicos, estamos, enfim, a procurar intervir nesse processo de forma pedagógica e sem impacto público, porque há problemas que se resolvem internamente e sem extravasar para a opinião pública de forma muito mais simples, porque não é possível, e nós não iremos, nem nós nem os doentes, e aqui devo dizer que médicos e doentes estão absolutamente do mesmo lado, sempre estiveram, porque todos querem qualidade e acessibilidade a cuidados de saúde com qualidade. Com a crise, essa ligação está mais forte. Eventualmente, sim, eventualmente. Sente-se isso. Portanto, não será possível, e eu volto a repetir, não será possível que quaisquer grupos ou hospitais individualmente subvertam ou não respeitem o estado da arte. É preciso salientar também que os medicamentos a que alguns grupos procuram limitar o acesso são medicamentos devidamente aprovados pelas entidades reguladoras e essa aprovação faz-se não só com base em estudos de eficácia, mas também em estudos de farmacoeconomia. Claro. Ou seja, foi demonstrado inequivocamente que aqueles medicamentos traziam benefícios para os doentes e para o sistema, porque apesar de poderem ser potencialmente mais caros, a relação custo-benefício era favorável. Ora, se aparece alguém a pôr em causa a utilização desses medicamentos, então teríamos que pôr em causa as entidades reguladoras, mas nós devemos ou não confiar nas entidades reguladoras. Teríamos de aceitar que as entidades reguladoras estariam a aprovar medicamentos de forma errada. Ora, se aprovam com base em estudos de eficácia e de estudos de farmacoeconomia, esses medicamentos têm que ser utilizados pelos doentes que deles necessitem rigorosamente. Dr. Alexandre Diniz, isto é interessante porque uma das questões que se coloca muito na discussão pública desta situação é que, de facto, Portugal vai deixar de ter acesso aos medicamentos inovadores. E agora não estou a olhar para a questão da indústria farmacêutica, estou a olhar mesmo para o benefício que montes de medicamentos inovadores têm
para a vida do doente, para a qualidade de vida de doentes. Principalmente estou a falar de cancros, estou a falar das doenças inflamatórias intestinais, entre muitas outras. Podemos ter a garantia vossa, dos dois que estão a elaborar as novas normas, de que, de facto, não é um problema economicista que vai cortar aqui a inovação? Não é só isso que está em causa? Não é só isso que está em causa. A orientação que temos, do Sr. Ministro, é que é necessário garantir a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Okay. Mas para isso é preciso praticar-se melhor ao mais baixo custo, ou seja, obterem-se ganhos de eficiência. Fazer melhor, com mais qualidade, garantindo a segurança dos doentes, mas a um custo menor, tanto quanto possível. E a nossa primeira preocupação é essa. É fazer melhor e, dentro das opções terapêuticas que a evidência científica aconselha ou recomenda, fazer-se a opção de primeira linha para aquela que, sendo igualmente eficaz, tem um custo menor. Okay. E é esse o princípio que estamos a cumprir religiosamente, não é? E, portanto, eu penso que isso não vai ser colocado em causa, até porque o maior consumo hospitalar de medicamentos é exatamente com as doenças que referiu. É com o cancro, é com a SIDA, com a esclerose múltipla, os medicamentos biológicos, etc. E, portanto, isso não está em causa, até porque nós este ano, em 2012, estamos a elaborar normas exatamente nessas patologias, nessas áreas. Há essa garantia também? No cenário da ordem absoluta. Aliás, eu devo salientar que nestas normas que foram até agora elaboradas, há mais de 6 dezenas, não houve nenhuma indicação por parte da tutela de qualquer restrição economicista. Okay. Foram feitas com base no estado da arte, na hierarquização de opções e com base naquilo que os doentes necessitem em cada circunstância. Portanto, nestas 6 dezenas de normas não houve nenhuma interferência da parte da tutela. Cumpriu-se o estado de arte e assim será para o futuro, inequivocamente. Não há outra alternativa. De facto, as tais centrais de compras, ou a tal central de compras, mesmo numa posição nacional, não poderá aqui controlar mais e, portanto, diminuir esse acesso? Se a central de compras funcionasse efetivamente, provavelmente, porque não estamos a falar só de medicamentos, estamos a falar também de dispositivos médicos e outros serviços e outros bens consumíveis nas instituições de saúde. Nós teríamos uma poupança provavelmente de centenas de milhões de euros. Há muitos anos que eu defendo a necessidade premente de instituição de uma central de compras. Se este país funcionasse adequadamente, nós não estamos na situação em que estamos. Se as centrais de compras conseguirem a economia de escala que têm o potencial de conseguir, nós deixamos de ter problemas no acesso à medicação inovadora. Sr. Bastonário, mas nós vemos muitas vezes manchetes de jornais a dizerem que, de facto, para um doente oncológico que necessitava daquele medicamento, não teve acesso a ele, porque não houve autorização quer da direção clínica, quer da administração. O apelo que eu faço isto passa-se, conhece isto, com certeza é melhor que eu. Com certeza tem acesso a outras coisas que eu não tenho. O apelo que eu faço a médicos e doentes é que comuniquem à ordem essas situações, porque nós interviremos sem qualquer tipo de hesitação. Porque é assim, nós, Ordem dos Médicos, não iremos tolerar que haja doentes que não tenham acesso a medicamentos que estão aprovados, que têm uma indicação on-label, e que alguém esteja a privar os doentes de lhes ter acesso quando tem uma indicação clínica absolutamente rigorosa. Claro. Isso será intolerável. E se alguém o fizer e for médico, sofrerá naturalmente as consequências em termos de violação do Código Deontológico e as inerentes consequências disciplinares. Os doentes vão gostar de ouvir isso, de certeza, Sr. Bastonário. Então, Alexandre Diniz, de facto, o que se está a criar aqui, e quando se fala de central de compras, nós lembramos-nos muitas vezes de países onde existem organismos como o NICE, a Inglaterra, e pensamos, porque aqui em Portugal não é criado um organismo semelhante, independente, embora com autonomia, digamos assim, para definir de facto quais são as regras, porque se calhar no fim do vosso trabalho, embora seja contínuo, ele não pode ficar eternamente a ser feito dessa maneira, se calhar tem de haver depois uma avaliação, não sei. O que é que se pode passar a partir daqui? Eu sei que estou um bocado na futurologia, mas é importante saber se é a vossa opinião. Com as devidas proporções, aquilo que nós estamos a fazer... É o trabalho do NICE, não é? É o trabalho do NICE. Só com outra dimensão, porque o NICE é uma instituição que tem uma dimensão muito grande e a nossa realidade é diferente. No entanto, em termos de independência, somos tão independentes como o NICE. Sob o ponto de vista técnico e científico. Não é por acaso
que Sim, todo este processo é elaborado. Mas estas 300 pessoas não podem continuar a trabalhar sem terem, de facto, a remuneração de que precisam. Quer dizer, ninguém trabalha... Se calhar fazem isto nesta fase, mas não vão fazer isto eternamente. Eu devo dizer que não são 300, foram mais de 300 pessoas e agora recebemos perto de 200 comentários das normas que estão em audição pública e devo-lhe dizer que as críticas negativas são pouquíssimas e que as pessoas que têm, os colegas, os médicos que têm enviado comentários, estamos diariamente a receber, a receber comentários, como disse, perto há um envolvimento, de 200 até ao dia de hoje, um envolvimento de toda a gente com a melhor das boas vontades, porque os médicos também sentem que o facto de terem normas que os auxiliem na prática clínica, hoje é muito difícil o médico estar completamente atualizado com toda a evidência que sai. A questão da medicina difícil que é publicada. Isto também é um fator de ajuda para a prática clínica. Também é um fator de proteção, é para o doente e é para o médico. Mas os doentes têm a obrigação de conhecer as normas que lhes são aplicadas. E por isso é que estas normas estão publicadas, são de acesso público, qualquer pessoa tem acesso a elas, e todo o processo está a ser feito com a maior das transparências, porque, inclusivamente, nós, a Direção-Geral da Saúde, exige a declaração de interesses de todas as pessoas que opinaram sobre as normas, que as elaboraram e que estão a opinar sobre elas. O que se passa internacionalmente, que é feito dessa maneira também. Portanto, todo o processo está a ser feito com a maior das transparências. Em relação aos grupos de hospitais que estão a fazer aquisição de medicamentos em conjunto, tanto quanto é do meu conhecimento, e penso que conheço o que está a passar, não foram elaboradas quaisquer normas. Selecionaram as comissões de farmácia e terapêutica dos diferentes hospitais, reunidos, etc. Selecionaram medicamentos de primeira linha para comprarem em conjunto. Devo dizer que das normas publicadas pela Direção-Geral da Saúde e pela Ordem dos Médicos, que foram apenas 3 normas, para prescrição hospitalar, esse grupo cumpriu religiosamente o que estava normalizado. Em que áreas são, já agora? Dos medicamentos biológicos. Nos medicamentos para a artrite reumatoide e para as doenças reumáticas. Essa área está fechada e, portanto, o que me diz é que os grupos que, de facto, seguiram a norma. Os grupos que estão formados, estamos a falar do Grupo do Norte, principalmente, do G14, digamos assim, estão a seguir a norma que foi enviada por vocês todos. Nem podia ser de outra maneira, porque a instituição que, nos termos da lei, tem competência para normalizar em matéria de prestação de cuidados de saúde é a Direção-Geral da Saúde. E a Direção-Geral da Saúde emite 3 tipos de documentos. Não é? Informações, que são isso mesmo, para informar. Orientações, que não são de cumprimento obrigatório, mas são recomendações que indicam o caminho a seguir, mas que permitem alguma adaptação local ou regional. E as normas que são de cumprimento obrigatório. E, portanto, têm mesmo que ser cumpridas. E nós estamos a auditar, começamos agora a auditar o cumprimento destas normas. Portanto, qualquer médico pode prescrever fora da norma, se entender no seu juízo clínico, que é absolutamente soberano, que não deve cumprir a norma, não cumpre e prescreve segundo o seu juízo clínico. Tem que fundamentar no processo clínico porque é que fez essa opção. Depois as auditorias vão se debruçar sobre isso. Isto vai ser assim tão fácil? Vai acontecer assim ou as administrações dos hospitais depois vêm dizer estão a gastar demais? É assim, não pode ser. Isto é um processo de mudança. Claro que é, claro que é. E, portanto, não pensemos que de hoje para amanhã vai tudo mudar. Não. Isto vai ser um processo contínuo de mudança que vai demorar meses e anos de adaptação a um novo enquadramento de funcionamento da prática médica em Portugal. Quer por parte de médicos, quer dos doentes, quer das administrações, quer do próprio Ministério da Saúde. Aliás, eu penso que este trabalho que está a ser feito pela Ordem e pela DGS vai ser um case study a nível mundial, porque de facto não conheço nenhum país que esteja a fazer um trabalho desta dimensão nesta área. Deixe-me interromper só para dizer isto, que eu acho que isto é interessante. Muitas vezes nós não vemos, e o Ministério nisso não tem sido... não tem conseguido conduzir a água ao moinho dele como devia de ser. Ou seja, não nos apresenta uma reforma de saúde em tempos de crise que se calhar era importante ser feita, porque se há uma crise e se as coisas estão em mudança, era necessário haver uma reforma de saúde. Eu estava a pensar, ora, aqui está, um documento que se calhar pode dar origem, de facto, a uma reforma na saúde. E principalmente a uma reforma da política do medicamento. Se de facto for feito, não é? Como você espera que seja feito e que tenha essa repercussão junto dos hospitais.
neste caso. Vai ser feito da maneira como temos estado aqui a falar dele. Que não eu quero acreditar em vocês. Não há alternativa. Quer dizer, e a Ordem dos Médicos está muito atenta ao cumprimento destas normas de orientação clínica. Por isso vai haver auditorias que terão um caráter pedagógico, mas que também permitirão, obviamente, detectar outliers, pessoas que reiteradamente se afastem demasiado do cumprimento das normas de orientação clínica e do estado da arte. E para aí terá que haver, obviamente, uma intervenção direcionada para essas situações. Para isso são as auditorias. Não será possível, não haverá qualquer espaço, eu penso que nem no presente, mas muito menos no futuro, para que haja grupos autonomamente a definir qualquer tipo de normas. E deixe-me só referir um aspecto relativamente ao NICE e às comissões de farmácia terapêutica. Nós temos, enfim, Ordem dos Médicos e Direção-Geral da Saúde, estamos a funcionar de alguma forma como o NICE, mas nós temos uma Comissão de Farmácia Terapêutica Nacional que se tem demitido de alguma das suas obrigações, que é o Infarmed. Não é aceitável que nós tenhamos dezenas de comissões de farmácia terapêutica por todo o país. Não há qualquer necessidade, aliás, é um imenso desperdício de recursos e agora vão-se criar mais comissões de farmácia terapêutica em cada ARS. Temos comissões de farmácia terapêutica em hospitais ou regiões diferentes, a decidir de forma diferente, o que é obviamente um contrassenso inaceitável. Chegou onde eu estava a querer dizer há pouco. Portanto, as orientações clínicas têm que ser nacionais. Os doentes do Norte, do Centro e do Sul são todos portugueses, são todos iguais, incluindo Açores e Madeira, não pode haver diferenças de tratamento. com bons olhos que peritos destas duas organizações, por exemplo, formassem de facto, o NICE português, eu não sei o nome que iriam dar, mas que de facto tivessem um peso institucional para o futuro. Mas é que estamos a ter esse peso institucional. Portanto, as normas estão a ter esse peso institucional. Mas enquanto organismo, enquanto organização, porque por enquanto é um documento realizado, elaborado pela Direção-Geral, pela Ordem dos Médicos, mas que isto ficasse no papel, que era um organismo que funcionava com um representante... Mas isso está... Claro. Com o Conselho da Qualidade da Ordem. E aliás está no papel e nós estamos Portanto, a ir muito mais longe do que o NICE. Estamos a fazer um trabalho de muito maior amplitude e muito mais abrangente. E tudo gratuitamente, deixe-me voltar a sublinhar, os médicos fazem muito trabalho gratuito que infelizmente depois não tem repercussão na comunicação social. Porque isto é um trabalho, vão ser centenas de auditorias que vão ser feitas por ano. Portanto, isto é um trabalho imenso. Que obviamente não pode ser todo gratuito. Não? Completamente. Para finalizar, estamos no final do programa, o tempo passa a correr, nem damos por ele. Mensagem lá para casa para os espectadores. Podem acreditar que os portugueses vão continuar a ter acesso ao medicamento de que precisam, seja ele qual for, Dr. Alexandre? Eu penso que sim, que os doentes podem ter a garantia de que têm acesso à medicação que a evidência científica aconselha para aquela situação. No fundo, o que nós estamos a fazer é criar uma grande rede nacional de governação clínica e por isso é que tem havido tanta adesão dos médicos portugueses a este processo, porque estavam todos carentes de se criar uma medicina mais reflexiva, não é? E isto implicou o envolvimento de quem está na prática a fazer clínica, mas dos diretores dos serviços, que devem pugnar para que as normas sejam cumpridas dentro do seu serviço, das direções clínicas dos hospitais e dos cuidados primários, e no fundo isto é um grande movimento de governação clínica. Ora, havendo um grande movimento de governação clínica, com uma clínica mais reflexiva, há maior segurança para os doentes. Há certamente uma medicina de maior qualidade e, portanto, eu penso que os doentes podem se sentir seguros e confiantes. Eu subscrevo inteiramente as palavras do Dr. Alexandre Diniz. Aliás, a Ordem dos Médicos está muito atenta a todo este processo. Assumiu-se como provedora dos doentes, exige que os doentes tenham acesso ao estado da arte. Temos, aliás, encetado alguns contactos com associações de doentes e fazemos-lo com a autoridade de quem está a colaborar com o Governo no sentido da elaboração de normas de orientação clínica que definem esse mesmo estado da arte. Desejo-lhes boa sorte e foi bom saber que estão a ouvir os doentes também, porque eu acho que neste momento, e talvez devido à crise, todas as diferentes áreas do setor da saúde estão disponíveis para dialogar. É só uma questão de chamarem e dizerem:
estamos aqui porque eu acho que é uma fase, a crise tem estas fases boas e esta é se calhar uma fase boa. Muito obrigada aos dois por terem estado comigo. No espaço Harvard Medical School Portugal, o professor António Vaz Carneiro vai nos dizer tudo sobre genéricos. Eu quero ainda falar de livros da editora Lidl, chega-nos a obra Estatística aplicada às ciências e tecnologias da saúde, de Gil da Cunha, Maria do Rosário Martins, Ricardo Sousa e Filipa Oliveira. Ler faz bem à saúde, já sabe. Deixo agora com o professor António Vaz Carneiro. Obrigado pela preferência. Até para a semana. Saudações. Do programa Harvard Medical School Portugal, eu sou o professor António Vaz Carneiro. Nos diversos campos do conhecimento humano e científico existem sempre crenças e mitos. Isso é provavelmente verdade, mais assim é verdade, no caso da saúde. Um dos crenças que algumas pessoas têm é que os medicamentos genéricos têm menos qualidade e são mais perigosos. Esta convicção que alguns portugueses têm dos medicamentos genéricos provém com certeza da ideia, entre outras, que tudo o que é mais barato tem pior qualidade. Se assim é, por exemplo, para restaurantes ou sapatos, porque é que não há de ser para os medicamentos genéricos? A verdade, no entanto, é outra. O processo de disponibilização no mercado de medicamentos, genéricos ou não, é muito rigoroso e baseia-se numa enorme quantidade de estudos, primeiro em animais, depois em humanos normais e finalmente em doentes, durante um período de tempo que pode facilmente chegar aos 15 anos. Só após se provar concludentemente que o novo fármaco é eficaz e seguro, é que este pode ser introduzido no mercado e disponibilizado para os doentes que dele necessitam. Para garantir que as firmas farmacêuticas responsáveis pela investigação e desenvolvimento de medicamentos inovadores possam ter retorno financeiro do elevado investimento feito neste processo, que pode facilmente chegar a centenas de milhões de euros, é-lhes dada pelas agências de medicamento e governos a exclusividade da sua comercialização durante um determinado período de tempo, fim do qual perdem a respectiva patente, passando a molécula original a ser passível de ser sintetizada por qualquer outro laboratório sob a forma de medicamento genérico. Para garantir a qualidade deste fabrico, montaram as agências de medicamento nos diversos países, em Portugal e em Infarmed, um processo de controle de qualidade que implica as análises farmacológicas e químicas aleatórias dos medicamentos genéricos disponíveis no mercado. Através deste procedimento, procura-se precisamente garantir que o medicamento genérico é em tudo equivalente ao medicamento inovador do qual deriva. O nosso conselho é que os doentes sigam as instruções fornecidas pelos seus médicos assistentes e tomem os genéricos que eventualmente lhes sejam prescritos, com a convicção de estarem a tomar o fármaco indicado para a sua condição clínica. Do programa Harvard Medical School Portugal, eu sou o professor António Vaz Carneiro.